Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos início à nossa semana 4 do volume 6 do PET, a nossa última semana aí referente ao PET 6, né? E o tema da nossa aula é fluxo de energia, certo? A partir dessa aula você vai compreender que o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, compreender a dinâmica de transferência de energia entre os níveis tróficos. Abre o material de vocês, tá lá na página 50. Fluxo de energia nos ecossistemas. Vamos lá? Da energia luminosa que chega ao ecossistema, pouco mais de 1% é utilizado na fotossíntese, mas isso já é o suficiente para gerar 150 bilhões a 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica por ano. Boa parte desses compostos orgânicos é consumida na respiração da própria planta e eliminada gás carbônico e água, né? Desse modo, a planta obtém energia necessária para seu metabolismo. Parte dessa energia é liberada na forma de calor e o restante da matéria orgânica passa a fazer parte do corpo do organismo, né? Das plantas, como caule, raízes, folhas, no caso dos vegetais superiores. Continuando, a matéria orgânica e a energia que fica retida nos autotróficos, né, nas plantas, por exemplo, compõe o alimento disponível para os consumidores. Uma parte das substâncias ingeridas por um animal é eliminada nas fezes e na urina. Outra parte é oxidada pela respiração para a produção de energia necessária ao movimento e outras atividades do organismo. E aí vem essa figura aqui do fluxo de energia, né? A energia solar fazendo parte aí da fotossíntese dos produtores, parte dessa energia é liberada em forma de calor. Aí aqui o consumidor primário, no caso aqui o boi, né? Também libera em forma de calor parte dessa energia, né? Que recebeu dos produtores, que é o primeiro nível trófico. Então, outra parte é oxidada pela respiração para a produção de energia necessária ao movimento e às outras atividades do organismo também, né? E ainda há uma parte que passa a fazer parte do corpo, né? O crescimento, reposição de tecidos e ainda, né? Então, vocês percebem que essa parte que fica disponível ao nível trófico seguinte. Então, vai ser utilizada pelos produtores parte dessa energia, passa para o próximo nível. Esse próximo nível utiliza, libera calor, respira, utiliza na reposição do seu próprio corpo, passa para o próximo nível, né? Esses processos se repetem em todos os níveis da cadeia alimentar. Parte da matéria e da energia do alimento não passa para o nível trófico seguinte e sai, né? E sai da cadeia na forma de fezes, urina, gás carbônico, água, calor. Em média, apenas 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte. Mas essa porcentagem também pode variar, né? Vai depender das espécies da cadeia, do ecossistema que se encontra e outros fatores mais. Os resíduos de cada nível trófico são disponibilizados para a cadeia alimentar, né? Para a ação dos decompositores, sendo uma vez, então, reutilizada aí pelos produtores novamente. Então, esse ciclo, ele se reinicia. Podemos dizer, então, que a matéria de um ecossistema está em constante reciclagem, né? Porque esses decompositores aí vão atuar ajudando os produtores novamente a fixar nitrogênio, né? Então, a energia, a parte da energia é transformada em trabalho celular ou sai do corpo do organismo na forma de calor. E essa é uma forma de energia que não pode ser usada na fotossíntese. Por isso, o ecossistema precisa constantemente receber energia de fora, né? Energia solar. E há um fluxo unidirecional de energia que vai dos produtores até os consumidores. O uso da transferência de energia entre seres vivos pertence a níveis tróficos diferentes e de grande importância para a humanidade. Deixa eu me situar aqui, me perdi. Estamos aqui. Chama-se produtividade a quantidade de matéria orgânica e, consequentemente, de energia fixada pelos organismos de certo nível trófico em uma determinada região em um certo intervalo de
tempo. Então, gente, é importante vocês entenderem que o estudo de transferência de energia entre os seres pertence a níveis tróficos diferentes. E a espécie humana participa das diversas cadeias alimentares, né? Tanto de terra firme quanto aquáticas, apesar que aqui está mostrando apenas de terra firme, né? Então, produtividade é a quantidade de matéria orgânica fixada pelos organismos em certo nível trófico. Aqui vai ter uma produtividade, consumidor primário, outra produtividade, secundário, também outra produtividade, ok? Então, a produtividade primária bruta, ou PPB, é a quantidade de matéria orgânica sintetizada pelos produtores de certa região em determinado intervalo de tempo. Então, como falarmos de PPB, é produtividade primária bruta dos produtores, certo? Vários fatores aí vão interferir, né, na fotossíntese e, consequentemente, na produtividade desse primeiro nível aí dos produtores. E aqui vem quais são esses fatores, né? O primeiro, luz. Vocês sabem que a luz ela é a fonte energética básica, né, para a planta poder realizar aí a fotossíntese. Então, a energia proveniente do Sol também promove o aquecimento da planeta, participando da determinação da temperatura. Gás carbônico presente no ar e na água é outro reagente da fotossíntese. Continuando, vamos passar para a próxima página, que o nosso assunto continua. Aqui, a água é outro fator que vai interferir aí, né, nessa produtividade, que vai interferir aí na fotossíntese, porque além de ser um dos reagentes da fotossíntese, dissolve as substâncias que participam desse processo, possibilitando a ocorrência das reações químicas, né? Afinal de contas, a fotossíntese é uma reação química. Temperatura interfere na atividade das enzimas, substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas nos seres vivos. Minerais é outro fator aí que altera a produtividade, o PPB, né? A produtividade primária bruta que ocorre nos produtores. O magnésio, por exemplo, é o átomo central da molécula da clorofila, que consegue aí sintetizar, né, a fotossíntese, que realiza aí, que consegue absorver a luz. A floresta amazônica e a caatinga, por exemplo, recebem praticamente a mesma quantidade de energia luminosa, certo? Então elas deveriam produzir nessas regiões a mesma quantidade de PPB, mas não, né? A escassez de água aí vai influenciar, porque nós sabemos que a região da floresta amazônica chove bem mais do que a região da caatinga, por exemplo, né? Parte da energia orgânica sintetizada pelos produtores não é retida por eles, mas consumida na respiração celular. O restante pode ser consumido pelos heterótrofos, que utilizam na sua respiração celular aeróbica parte da matéria orgânica assimilada. Então, descontando o total de matéria orgânica sintetizada pelos produtores, ou seja, o seu PPB, né, produtividade bruta, a parcela que eles próprios consomem, tem aí a produtividade primária líquida, que é o saldo disponível para os heterotróficos, né, que vão se alimentar desses produtores, sintetizada pelos produtores de uma região. E aqui vem um esqueminha mostrando aí o que é o PPL, né? Produtividade primária líquida. É o resultado, né, da produtividade primária bruta menos a respiração. E aí nós vamos ter um percentual aí de produtividade primária líquida, que vai ser passado aí para o próximo nível trófico, certo? A eficiência dos produtores de um ecossistema pode ser avaliada pela produtividade primária líquida, né? Um estudo mostrou que certos ecossistemas marinhos em que os produtores são principalmente as algas, produzem mais matéria orgânica por ano do que uma floresta. Olha só. Mas por que isso acontece? A explicação para a maior produtividade das algas é que nelas não há como. Existem nas plantas, né? As plantas precisam repor seus tecidos, a madeira, as fibras, né? E também tem um ciclo de vida longo. Já as algas, elas têm um ciclo de vida mais curto, né? Então, isso acaba sendo, a energia pode ser absorvida seja
de forma mais rápida, liberada pela morte e decomposição dos indivíduos, sem haver acúmulo de biomassa, como ocorre aí nas plantas, que podem viver centenas de anos, né? Então, uma floresta de grande energia absorvida na fotossíntese fica armazenada nas madeiras das árvores, constituindo uma biomassa improdutiva e de longa duração. Certo? Vamos passar para a próxima página. A produtividade primária bruta ou líquida podem ser expressada em joule, tá? O que é joule? É uma medida de energia, assim como quilocalorias, né, que a gente utiliza também. O joule é a medida de energia que é mais utilizada pelos ecologistas. Então, quando a gente fala de energia em ecologia, a gente utiliza como unidade de medida o joule, essa letrinha J, tá? Os herbívoros não consomem toda a biomassa de produtores, né? Os herbívoros se alimentam dos produtores, mas eles não consomem toda a biomassa. Além disso, parte do que eles ingerem não é aproveitada, pois é eliminada em forma de fezes. Do alimento digerido e assimilado, parte é excretada através de urina, na respiração, e parte é incorporada também aos seus tecidos, né? A matéria incorporada é a que está disponível para o nível trófico seguinte, o dos consumidores secundários, né? Veio o produtor, consumidor primário, os herbívoros e depois os consumidores secundários. Nesse nível trófico ocorre o processo semelhante ao que foi descrito para os consumidores primários também. A quantidade de energia orgânica acumulada pelos heterotróficos de um ecossistema em uma determinada área é chamada aí de produtividade secundária líquida, PSL. PSL é um partido, né? Mas aqui para nós vai ser produtividade secundária líquida. Por que secundária? Porque nós estamos falando de consumidores secundários, né? Não de primários. Então, produtividade secundária líquida é o resultado da produtividade secundária bruta menos a respiração, né? É o resultado aí que vai ser passado para o nível trófico seguinte, certo? Por causa dessa redução de energia disponível em cada trófico, quanto mais curta for a cadeia, maior será a quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados. Exemplo aqui, né? Tem uma plantação de trigo e uns homens aí, né? Então, essa plantação é suficiente para alimentar 24 pessoas durante um ano. Agora, se essa mesma área for utilizada para a criação de gado, né? Entrou um novo nível trófico aí de consumidor primário aí que vai se alimentar desses produtores. Então, a carne produzida será suficiente para alimentar apenas uma pessoa, né? Então, quanto maior a cadeia, quanto mais níveis tróficos aí, menor essa quantidade de fluxo de energia. Apesar de as pirâmides de energia apresentarem de modo satisfatório o fluxo de energia nos ecossistemas, elas têm 3 inconvenientes básicos que também são comuns às outras pirâmides ecológicas. Elas não apresentam decompositores, né, que são uma parcela importante dos ecossistemas, a matéria orgânica armazenada, que é a matéria não utilizada e não decomposta. Leva em consideração também que não representa a importância da matéria orgânica de outros ecossistemas e sua exportação para eles, uma vez que os ecossistemas são sistemas abertos, realizando intercâmbio com outros sistemas, ok? Vamos lá terminar nosso conteúdo de hoje. Uma alternativa em que é possível representar tanto a produção de ecossistema como a importância dos decompositores da matéria orgânica armazenada, da matéria importada ou exportada, é o modelo de fluxo energético. E aqui está, né, um modelo de fluxo de energia que mostra aí os valores relativos a um ecossistema simplificado em quilocalorias por metro quadrado durante o ano, né? Observem que a produção primária bruta, né? E PPL, a produtividade primária líquida, e PSL, produtividade secundária líquida. E aqui vem mostrando os dados, né, dos produtores, utilizando aí a fotossíntese e a respiração, os herbívoros que compõem aí o nível trófico, né? Primeiro nível trófico, os carnívoros e aqui outra parte dos carnívoros, depois os decompositores, ok?
Para você saber mais, aprofundar seus conhecimentos, tem aqui uma sugestão de vídeo, Ecologia e Conservação, tem a ver com produtividade, pirâmides, né? E nossa atividade, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.